palavra desistir, Mairovich. Desistiu da trama golpista. Olha, vamos usar aqui o sujeito que criou isso, que pensou numa ponte. Fabiola, você quer matar alguém? Você atravessa a ponte. A hora que você atravessou a ponte, você dá um tiro na vítima, mas aí você fala, nossa, não, eu estou errada. E volta, dá uma marcha ré com relação à ponte. A isso, o jurista, nascido em Viena, mas com carreira na Alemanha, que morreu em 1919, faz tempo que ele inventou a desistência voluntária, chamado Franz von Liszt. Ele chamou isso de a ponte de ouro. O sujeito desistiu. Será que o Bolsonaro desistiu? Veja, vamos ver a contradição. Primeiro, Josias Sakamoto, nós cansamos de ouvir que não teve início de execução. Não teve início de execução. Isso o tempo inteiro, dia após dia. Ora, juridicamente, para se admitir a desistência, tem que haver início de execução. Então, a defesa já mudou o seu caminho. Antes dizia que não tinha início de execução. Agora, para a tese da desistência voluntária, espontânea, o que admite? Admite sim, olha, teve início de execução. Veja, uma pessoa quer matar outra, inicia a execução, dá 2 tiros, de repente desiste. Não quero mais. Desistência que ele quis, voluntária. Ora, nesse caso, a defesa ora diz uma coisa e agora vem com outra, mas com base no quê? Com base no voto do Fux. Porque, o Fux teve desistência. Então, o Fux apagou, atenção, passou uma borracha no 8 de janeiro. Então, quando os comandantes militares, 2, o outro era golpista, 2, disseram, nós não vamos admitir, não vamos aderir ao golpe. Quando os comandantes disseram isso, que está caracterizado o início de execução, então se passa o quê? Se passa uma borracha, ou se quer passar uma borracha. Ora, houve início de execução, portanto, tecnicamente não se pode falar em desistência. Isso é um absurdo jurídico. Não ocorreu a desistência voluntária, mas sim a intenção. Tanto é que isso progrediu, os discursos continuaram, as fake news continuaram, e houve a eclosão do 8 de janeiro, que o tribunal entendeu todo um quadro de conexão, como bem colocado na denúncia. Eu até usei uma vez o exemplo do mosaico. O mosaico estava feito e acabado. Então, essa tese da desistência é uma tese baseada no quê? Naquilo que o Fux, que citou aí vários autores, e depois os autores vivos disseram que não tinham falado ou escrito nada daquilo, que era uma conclusão que eles não tiveram. O que o Fux faz? Inventa uma desistência voluntária, o que é aqui, vamos dizer, uma forçada de mão de quinta categoria, né? Vem com desistência. Agora, quanto ao mais, os embargos, como bem analisou o Josias... O Bolsonaro, na verdade, não desistiu, ele foi desistido, né? Ele foi como que empurrado para fora do golpe pelos 2 comandantes que resistiram, né? É como o sujeito que atira, erra o tiro, aí vem um terceiro e contém o atirador, né? A tentativa de homicídio remanesce, né? Aqui nós estamos falando de golpe. 2 comandantes militares Sim. contiveram o Bolsonaro, né? Então ele não desistiu, ele foi desistido, né?
O professor Mairovich, Então, professor, só entendendo um pouco mais, né, que o senhor está falando aí que é um absurdo essa história. Mas na sua análise foi então um erro da defesa de Bolsonaro ir por esse caminho ou não? Vale tentar esse caminho? Essa sua fala agora foi já numa análise de julgando a declaração, né, e a defesa ou não? olha, a defesa tem que tentar tudo. Como já se disse, eu ia colocar isso há pouco, disse o Josias, é a repetição. A repetição da repetição, mas aí um outro problema, a defesa tem que usar tudo, a repetição da repetição. Agora, embargos de declaração ou apelação? Ou querem fazer dos embargos de declaração uma apelação, onde a revisão é plena, de condenação pode mudar a absolvição? Não, embargos de declaração é só para corrigir omissões, controvérsias, erros materiais, obscuridade. Então, qual foi a omissão que se disse? A omissão foi o seguinte: a defesa alegou desistência voluntária, o Fux embarcou na tese da defesa, disse que houve desistência voluntária, mas os outros ministros não analisaram essa tese. Por óbvio, que essa tese não precisou nem ser analisada, porque eles reconheceram o quê? A tentativa e o início da execução. Ora, e é lógico, não existe desistência voluntária sem início de execução. Então, como teve um início de execução que eles negavam, evidentemente a defesa ficou aqui tentando se agarrar em várias coisas. Mas, Fabiola, tecnicamente, atenção, tecnicamente, juridicamente, não teve desistência voluntária, como também não teve, e se coloca isso como alternativa, arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz significa, olha, o sujeito ministra veneno num outro para matar, a vítima engole o veneno, começa a passar mal, mas aí aquele que deu o veneno bota um antídoto e salva. Ora, não ocorreu também arrependimento eficaz. Nada disso. O que aconteceu foi a tentativa de golpe, que, como lembrou Sakamoto, é crime formal. Basta a conduta, não há necessidade de resultado positivo. Os advogados parecem, enfim, são homens experientes, profissionais experientes, eles sabem que isso aqui tem pouca chance de produzir resultados, né? E eles travam ali também, a certa altura, na peça, no embargo, eles travam um debate sobre a redução da pena. Pelo que entendi das suas explicações, não só as de hoje, mas de outros dias, só seria cabível essa discussão se houvesse erro material. Foi somar a pena e errou na soma, então você refaz as contas, mas eles estão levantando de novo aquela tese de que o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito deveria ser absorvido pelo crime de golpe de Estado. Isso produziria uma redução de pena ali de alguma coisa em torno de 6 anos. Agora, isso já foi discutido, amplamente debatido, não só pela defesa do Bolsonaro, mas por outros advogados, de outros clientes, e a primeira turma já rejeitou isso. Não cabe também rediscutir, né? Isso não está em questão, porque não é um erro material, né? Não, tecnicamente, é um conflito aparente, atenção, aparente de normas, mas que na realidade não se aplica à consunção, à absorção, porque são tipos penais com objetivos diferentes. Isso ficou muito claro nos votos. Mas a defesa, vamos usar aqui um vai que pega. As penas são muito altas, todos acharam isso, a sociedade achou isso, penas altíssimas, então se tenta jogar isso para ver se, como medida de política criminal,
política criminal, o tribunal acaba engolindo, abaixando, mas como você bem coloca, não tem erro material algum. O que eles querem é influenciar no critério da individualização com a aplicação do princípio da absorção. Não dá isso. Outro ponto que me parece muito interessante, já que o Josias puxou, é, 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 são coisas estranhas. O ponto fulcral é esse. Olha, embargos não é para correção, é para acerto de maquiagem, não é para transformar em absolvição ou reduzir pena, não é para isso. Não é para isso. Tanto é que não vai demorar, faltam aí poucos dias, no total são 15 dias, para serem apresentados embargos infringentes, divergentes. Aí se vai montar de vez no voto do Fux para que ele prevaleça, ou tentar que esses embargos infringentes sejam recebidos e analisados. Mas tem algumas coisas aqui que me chamaram a atenção, viu, Fabiola, Sakamoto e Josias. Veja, de repente, vamos fazer uma vaquinha, Sakamoto, para ajudar o general Heleno? Coitado, vai ficar miserável. Veja aqui. E você sabe quanto que o Heleno ganha? O penal é vingativo. Quanto que ele ganha, Sakamoto? O Heleno ganha mais de 38 mil reais. Mais de 38 mil por mês. Mais de 38 mil reais por mês? De aposentadoria do Exército. Segundo, para quem não sabe, a história do general Heleno é a seguinte: a defesa dele, ao apresentar, ao recorrer, né, lá da decisão, disse que ele foi condenado a 21 anos de prisão, ao pagamento de 126 mil reais, e o pedido da defesa é que a multa seja reduzida para 21 mil reais, porque o general é arrimo familiar. E ele não tem capacidade de trabalhar mais em razão da idade e também o estado de saúde. E esse montante total da condenação representa praticamente 6 meses do seu salário líquido, sendo que tal pena o deixaria em situação de miséria.